Olá, pessoal! Eu sou a professora Nath. Deixa eu perguntar, vocês já fizeram a inscrição aqui no canal? Não fez ainda? Faça sua inscrição, tem bastante conteúdo bacana chegando aí para vocês. Ah, e não esqueça no final do vídeo dar um like, tá bom? Bom, nossa obra hoje é Angústia, do Graciliano Ramos. E o que nós temos a dizer sobre esta obra? Primeiro, é uma obra que tem um personagem, né, tem um protagonista que ele é um pouco indigesto pra gente. Mas não se aperreiem porque vai dar tudo certo e vocês vão perceber que esse livro, mesmo estando na leitura obrigatória, sendo algo que vocês precisam fazer para chegar no vestibular, é uma leitura muito bacana e vale a pena cada minuto dedicado a ela, tá bom? Pessoal, então é o seguinte, Graciliano Ramos, né, que está aqui nosso querido autor, ele é nordestino e essa obra ela foi composta entre 1933 e 1936, que é o ano de publicação da obra. Acontece o seguinte, pessoal, Graciliano Ramos, ele era um simpatizante, né, do posicionamento da ideologia de esquerda, então ele tinha contato com algumas pessoas que estavam ali militando em prol do comunismo naquele momento. Ah, não lembramos, né? Pois é, naquele momento, o Brasil passava por algumas movimentações políticas bastante tensas, né, digamos assim. Então, se nós nos lembrarmos, a intentona comunista acontece mais ou menos nesse período aí, a gente tem a ditadura Vargas, tem ali várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, o que aconteceu com o Graciliano Ramos? Ele foi preso e nesse momento da prisão do Graciliano foi justamente o mesmo momento que a obra foi para ser datilografada. Então os manuscritos foram para a editora. Isso significa, pessoal, que enquanto Graciliano ficou encarcerado, ele passou quase um ano preso sem nenhuma acusação formal. Mas nós sabemos o motivo pelo qual ele estava lá, enfim, ele esteve preso esse tempo todo e foi durante esse período de encarceramento que a obra foi lançada. Portanto, meus queridos, a Angústia é uma obra que não teve a revisão do autor, porque é usual que o livro vá para a editora, seja, né, datilografado, enfim, agora, né, digitado, e passe pela revisão, né, de um especialista, depois volta para o autor para ele dar o aval de que tudo bem, tudo certo, as modificações estão ok. E o Graciliano não passou por esse processo com essa obra, né? Neste momento de lançamento de Angústia, ele já tinha duas outras obras lançadas, que era Caetés e São Bernardo. Então, essa é a terceira obra do Graciliano dentro da linha de produção dele, certo? Então, queridos, essa é uma obra com a qual, né, na verdade, o Graciliano teve uma relação um pouco conflituosa, né, durante um tempo, desde sua produção. Então, desde que ele começa a escrever, ele tem uma certa resistência em relação à obra, ela não está muito boa, não, ela está boa sim, ela não está, enfim. E depois desse lançamento, ele fica bastante triste, né, por não ter tido a oportunidade de fazer essa revisão. Mas o que nós temos hoje é uma obra belíssima, é uma obra muito bem construída e mesmo com todos esses contratempos, ela saiu com uma qualidade excelente, assim como é usual na obra do Graciliano Ramos, né? Um grande autor brasileiro. Bom, pensando no momento em que a obra foi lançada, nós devemos nos lembrar que ela pertence à segunda geração modernista. O Graciliano é o maior nome, talvez podemos dizer assim, da segunda geração modernista. O que isso significa? Que nós temos, depois da Semana de Arte Moderna, lá em 1922, um período em que nós entendemos que acontece a primeira geração modernista, que vai de 1922 até 1930, e de 1930 até 1945 é a segunda geração modernista. Pensando que o Graciliano Ramos escreve prosa, portanto, ele escreve um texto cuja unidade de sentido é o parágrafo e não o verso, né? A gente faz essa
diferenciação dentro da segunda geração para conseguirmos estudar bem os autores. Então, Graciliano faz parte da prosa. Logo, ele integra a chamada geração de 30, né, do romance de 30. O que isso significa? Que alguns autores, eles se juntaram numa espécie de conferência, né, para decidir algumas diretrizes, para, né, fazer algumas observações a respeito da produção literária em prosa, principalmente naquele momento. E não só autores, mas pesquisadores e pessoas de várias áreas. Eles acabaram fazendo essa conferência também no Nordeste e, dessa maneira, nasceu uma vertente bem interessante, né? Cuja primeira obra lançada foi em 1928, que é o romance A Bagaceira, do José Américo de Almeida. E essa obra, ela abre a segunda geração modernista na prosa. E aí nós temos autores que dão, né, corpo para essa segunda geração modernista, que são, por exemplo, José Lins do Rego, Jorge Amado, Raquel de Queiroz e Érico Veríssimo. E aí, se vocês já estudaram isso, vocês devem se lembrar. Nossa, mas eu lembro de alguma coisa, uma movimentação mais ou menos assim, em relação ao Nordeste. Mas Érico Veríssimo, não lembro de Érico Veríssimo no Nordeste. Pois é, Érico Veríssimo não é do Nordeste, ele é do Sul. E ele fala sobre a realidade sulista do Brasil naquele momento. Porém, eles se irmanam em algumas coisas. Por exemplo, a questão do regionalismo. Então, a prosa realista da segunda geração do modernismo brasileiro tem essa característica consigo. Eles acabam trazendo a questão da região para dentro da obra. Então, meus queridos, muito provavelmente vocês estudaram ou já ouviram falar desse romance que é muito ambientado no Nordeste. Então, é um romance que realmente ele tem como espaço de acontecimento do enredo o Nordeste. E isso é interessantíssimo, porque o Nordeste torna-se predominante, né, durante o período da segunda geração modernista. Mas, conforme eu disse, não temos apenas essa região, mas também o Sul, com o representante Érico Veríssimo, certo? Então, o regionalismo é algo que acontece nesse momento e o Graciliano faz parte disso. Nós já ouvimos falar de algum romance, professora. Qual? Vidas Secas, não é? Nós passamos pelo estudo de Vidas Secas no ensino médio, é inevitável, ainda bem. E nós estamos ali cientes daquele ambiente, né? E da representatividade, da força que aquele ambiente tem dentro daquela narrativa, né? O Fabiano e a família, eles dialogam muito, né? Eles têm esse, não sei se posso dizer embate, mas eles têm essa ligação com o ambiente que é bastante interessante. Aqui nós também temos isso, portanto, essa obra ela também traz essa questão regionalista, já que a história de Angústia se passa em Maceió. Então nós estamos ali no Nordeste também. Não é um ambiente de seca como em Vidas Secas, um ambiente tão hostil daquela maneira, mas nós temos ali particularidades, certo? Então, é uma ambientação nordestina ainda assim. Outra coisa que a gente pode entender de maneira casada com o neorrealismo, né? É a questão da representação da cultura e da organização social do Nordeste daquele período. Como assim, professora? Naquele momento, nós tínhamos uma movimentação de declínio daquela sociedade baseada no patriarcalismo e também no coronelismo, tá? Então, se vocês percebem, a obra foi lançada em 1936, então ela foi escrita, né, nessa década. E se nós lembrarmos, esses anos de 1930, esses primeiros anos de 1930, são anos muito marcantes para a nossa cultura, porque são os anos que seguem da quebra da Bolsa de Nova York, que acontece em 1929. Então, existe esse retrato na obra Angústia, né? O avô do Luiz da Silva, que é o protagonista, ele representa essa faixa social que está em decadência, porque nós entramos em uma recessão, o café perde, né, toda a valorização que tinha, e isso vai trazendo uma série de problemas para outras frentes também. Então, o avô dele representa essa sociedade, nessa faixa da sociedade em declínio.
Então a gente tem essa questão sendo trazida. Outra coisa, pensando em neorrealismo, o que isso significa dentro da obra? Nós temos um romance, né, cujo enredo é ambientado no Nordeste e as pessoas que aparecem nesse romance são pessoas de diferentes classes sociais e isso traz uma implicância de significado para a obra. Então a gente consegue perceber o quanto essa diferença entre as classes influencia na condução do enredo principal. Então, o neorrealismo ele vai trazer um enfoque realista. Então, assim, nada do que acontece com Luiz da Silva vai ser tão distante assim do que acontece na vida de qualquer pessoa, né? E, não, calma. Para quem lê o romance deve estar ficando assustado. Eu estou querendo dizer que não existe nada sobrenatural nessa obra. Nós não temos acontecimentos fantásticos nessa obra. São acontecimentos com o pé na realidade, portanto, esse retorno da representação realista. Porém, o enfoque é outro. Lá no período do Machado, a ideia era que nós tivéssemos, então, um enfoque entre a essência e a aparência, né? Existia essa demonstração de duplicidade, porque não eram compatíveis essas coisas. Aqui, não. Aqui, nós temos uma intenção de enfoque mais político, né? E também em relação às classes sociais. Então, a gente tem essa manifestação de, olha, essa diferença entre as classes, ela não é muito positiva, né? Não é muito legal. Então, temos essa inclinação, sim, por conta do ponto de vista do autor, enfim, certo? Então, pensando no contexto, é isso que nós temos. Então, o que nos resta agora? Muitas coisas, mas vamos por parte. Vamos então para o resuminho da obra. Afinal de contas, quem é o Luiz da Silva? Bom, Luiz da Silva é o nosso protagonista e também o narrador dessa história. Portanto, meus queridos, nós temos aqui uma história contada com foco em primeira pessoa. Nós temos um narrador personagem, tá? Então, isso já nos acende algumas luzinhas? Provavelmente sim, né? Vamos recordar aí das nossas aulas de literatura lá no colégio e tal. Narrador personagem é um narrador confiável? Será? Não sei, mas fica com essa pergunta aí e vamos lembrando, né? Vamos lembrando. Bom, sendo assim, então, Luiz da Silva, nosso protagonista e narrador desta história. Temos Marina. Quem é Marina? Marina é a vizinha por quem o Luiz da Silva se apaixona, tá? E a outra figura também muito importante para a história é o Julião Tavares. Claro, eu não coloquei todos os personagens aqui, nós temos um apanhado razoável de personagens, mas com esses daqui a gente já consegue entender basicamente o que acontece na obra. Bom, então o que nós temos? O Luiz da Silva, que começa a contar a história dizendo que ele se levantou há 30 dias. E desde então, ele tem pensado bastante e ele começou a escrever. Bom, como ele está relatando algo, nós entendemos que ele tem esse momento dos 30 dias e isso significa alguma coisa dentro da narrativa, certo? Então a gente vai continuando aí, caminhando com a leitura. Bom, ele vai dizer a respeito de várias coisas da vida dele, mas o que é mais importante para nós? Esse começo, que é emblemático, muito marcante, e depois a gente precisa entender o seguinte: o Luiz da Silva, ele é um homem sozinho, ele não tem família mais, ele vive sozinho e ele tem um emprego, ele é funcionário público, ele também acaba escrevendo para o jornal, né? Coisas que mandam, da forma como pedem. Então, é um trabalho bastante mecânico no final das contas. Mas, o interessante é o seguinte: como é o Luiz da Silva? Ele, segundo a obra, é um personagem feio, introspectivo, sem jeito, sem carisma, é uma pessoa fracassada. Então, isso tudo aparece pra gente dentro da própria obra. Mas quem narra essa obra é ele mesmo. Então, é como se fosse ele fazendo uma autodescrição, né? E isso é muito interessante, porque a forma como ele se vê é essa, como se ele fosse um derrotado. E tudo isso depois a gente vai percebendo que tem um porquê. Mas enfim, então ele se mostra dessa forma. E aí, ele vai mostrando a vizinhança dele, as pessoas que vivem com ele.
e ele vai falando dessa trajetória de vida que ele tem. E aí nós temos um pequeno probleminha, né? Por quê? Ele vai trazendo tanto acontecimentos ali do presente, quanto acontecimentos de um passado próximo e também de um passado remoto. Então, o que acontece? Ele acaba misturando, de certa maneira, né, falando de uma maneira mais simplificada, ele acaba misturando os tempos. Então, ele vai trazendo fatos, aí você fala, mas isso não concorda com o que está acontecendo, porque, na verdade, é uma lembrança, né? Então, ele vai falando sobre isso. Se colocarmos na ordem cronológica, o que acontece? O Luiz da Silva, enquanto criança, vivia com o avô no interior do estado e o avô era um homem que estava passando por algumas dificuldades, né? Ele já vinha ali perdendo prestígio, perdendo aquela riqueza que ele tinha, e, enfim. E aí ele começou a ficar demente, né? Entre várias outras coisas que acontecem, ele nota que o avô está ficando demente. Então, o avô, com a perda do prestígio, acaba também misturando as estações, enfim, isso afeta o avô profundamente. Quem é o avô? Trajano Pereira de Aquino Cavalcante Silva. É o avô do Luiz da Silva. Então, um homem poderoso naquela região, que já tinha gozado de muito prestígio, de muita importância, né? Agora já em decadência, e ele acaba passando por um fato que vai ser muito importante para a gente dentro da obra, que é o fato dele ter tido uma circunstância em que uma cobra enrola em seu pescoço e ele fica tentando tirar essa cobra do pescoço sem ter muito sucesso, né? E aí essa imagem, exatamente essa imagem do avô tentando tirar a cobra do pescoço, é uma imagem que acompanha esse protagonista até a vida adulta. Então é uma imagem que ficou muito perturbadora para ele. Enfim, então essa é a história. Uma infância, né, uma primeira infância muito positiva, com uma família que tinha dinheiro, que era rica, mas que foi perdendo esse prestígio até o ponto do avô ficar absolutamente senil e enfim, né, com o juízo um pouco afetado. Bom, ótimo. Quem é o pai do Luiz da Silva? O pai do Luiz da Silva é o Camilo Pereira da Silva. Este homem, ele cria esse filho com a ajuda da mãe e quando a mãe morre fica só ele e o filho, a figura materna não existe na vida do Luiz da Silva. E assim, o que acontece? Ele não consegue estabelecer com o menino uma relação um pouco mais próxima, de amor ou de afeto, de cuidado que seja. Não tem muito isso. Ele não consegue fazer essa conexão com o filho, né? E o filho sente isso de uma maneira muito intensa. Então, uma das lembranças que também atormentam o Luiz da Silva durante todo o enredo é justamente do pai dele afogando ele num poço para ensiná-lo a nadar. E aquela circunstância deixou assim o garoto muito mexido, porque ele ficou num desespero muito grande. E é também um sinal, um símbolo da ignorância desse pai em relação ao filho. Não existe ali uma situação confortável, né? Existe uma situação de uma relação conflituosa. E quando o pai morre, né? O pai do Camilo, ou seja, o avô do menino morre, ele acaba se virando como dá, abre uma venda e assim ele vai se virando ali, vai vendendo as coisas, mas ele acaba se envolvendo em muitas dívidas. E ele morre. E o Luiz da Silva é jovenzinho ainda quando isso acontece. E os credores, né? Então as pessoas que tinham emprestado dinheiro, ou enfim, feito favores para o pai, invadem a venda para pegar as coisas que restaram, invadem a casa para pegar o que tem de valor ali. E o menino sozinho só acompanha, né? Só fica olhando, porque ele não tem muito o que fazer, né? Foi isso que deu. E ele fica meio assim, o Deus dará, sabe? Mas os vizinhos vão cuidando dele e enfim, acabam ajudando esse garoto de forma que ele vai para a escola e acaba se tornando um professor. Então, ok, deu uma leve ajeitada na vida.
Mas a sequência disso não é muito boa. O Luiz da Silva passa por vários perrengues, várias dificuldades, até ele conseguir arrumar um emprego, né, no jornal, e depois ele conseguir um outro emprego e tal, mas aí ele vai se ajeitando. Então é o seguinte, o Luiz da Silva, ele trabalha, ele não consegue ter muito dinheiro, na verdade ele tem dinheiro a menos do que ele precisava, então pagar o aluguel da casa que ele mora, por exemplo, é muito pesado, é muito difícil, é uma conta muito alta, né? Mas ele vai se equilibrando daqui e dali e dá conta, tá? E aí, o que acontece? Em determinada circunstância, ele conhece o Julião Tavares e ele não gosta do cara. Ele achou assim, Julião Tavares, não gostei. Só que o Julião Tavares, ele não tá muito aí com o que o Luiz da Silva achou, não. Ele passa a frequentar a casa do Luiz da Silva, mas com interesse na vizinha, né? Mas quem é a vizinha? Como assim o Julião Tavares está interessado na vizinha, mas quem é a vizinha? Vizinha é a Marina. A Marina é a vizinha do Luiz da Silva e é uma moça, uma jovem, que segundo a descrição do livro, é totalmente levada pela indicação do conforto, né? Pela possibilidade do luxo. Então é como se ela fosse uma mulher muito frívola, muito volátil, tá? Ela vai para o lado que tiver melhor para ela. Então é assim que a gente vê a Marina. E ele se interessa pela Marina, ele começa a investir e tal, eles começam a desenvolver um namorico, aí eles acabam ficando ali no quintal. Ele tenta de todas as maneiras levar essa Marina para casa dele, para passar a noite com ele, mas não dá, ele não consegue. E isso vai fazendo com que ele fique um pouco frustrado. Então ele resolve, poxa, se assim não tá dando, vou casar. Se eu casar, vai dar tudo certo. E aí o que ele faz? Ele propõe o casamento. Marina diz, olha, não dá pra gente casar porque eu não tenho enxoval. E sem enxoval não dá pra casar. Aí ele fala, mas o que você precisa? Dinheiro para comprar as coisas. Ele vai lá, pega as economias dele, entrega pra Marina, fala, olha, pode comprar. E ela vai atrás desse enxoval. Óbvio que ela gasta dinheiro com coisas muito fúteis, e assim, coisas que não fazem sentido dentro de um enxoval, mas ela tinha dinheiro na mão, e dinheiro na mão é vendaval. Então ela comprou o que ela achou interessante, gastou todas as economias do Luiz da Silva e dizia que ainda assim não dava para casar, faltava enxoval. Ele acaba emprestando dinheiro, ele faz prestação, ele faz isso e aquilo para dar tudo para ela. E aí é quando nós encontramos aquele trecho do resumo em que Julião Tavares começa a frequentar a casa do Luiz da Silva. Para quê? Para esticar o olho para a vizinha. Julião Tavares foi bem sacana, mas enfim, aí começa a rolar um flerte, a Marina abandona o Luiz da Silva, fica com o Julião Tavares. E ele, quem é o Julião Tavares? É um homem alto, rosado, que fala forte, fala alto, é defensor da moral e dos bons costumes, mas vive no prostíbulo, né? Herdeiro de uma família de posses, os pais têm uma loja de tecido, então ele tem dinheiro sim. E aí ele começa a frequentar a casa da Marina, né, e dos pais da Marina, e ele começa a dar vários presentes, ele leva a Marina para sair, para ir ao teatro, ao cinema, da joia, enfim, várias coisas. E aí a gente pensa, nossa, a Marina agora tá vivendo o que ela quer. E aí chega uma noite que ele convida a Marina para ir para a ópera e ela vai toda produzida e tudo lindo, maravilhoso. Depois desse dia, ele deixou de frequentar a casa. O Luiz da Silva achou estranho. E tem um detalhe, Luiz da Silva consegue ouvir o banheiro da casa da Marina, do lado, né? E aí ele ouve Marina contando para a mãe que está grávida. Então a Marina acaba ficando grávida do Julião e o Julião, ó, riscou fora. Foi embora para encontrar um outro amor. E aí ela ficou com esse filho, né? Que não é uma situação legal, mas enfim, foi isso. Aí o Luiz da Silva, que já estava muito bravo com toda essa circunstância, começa a ficar ainda mais bravo. Ele começa a desenvolver, não seria desenvolver, mas ele começa a nutrir, né, para deixar bem enorme, um ódio pelo Julião Tavares, né, um ódio por esse homem. E ele acabou deixando a Marina na mão, grávida, olha só que situação, enfim. E ele vai ficando muito bravo com tudo isso. Eis que surge a figura do Ivo. Ivo é uma espécie de mendigo, assim, é um homem muito simples e pobre, e
esse Ivo, ele não liga muito quando as pessoas estão xingando e tal. E em determinado dia, ele vai até a casa do Luiz da Silva para dar um presente para o Luiz da Silva e dar uma corda. E aí o Luiz da Silva fica, nossa, uma corda? E aí ele liga os fatos e ele fica muito tenso, ele fica muito bravo com esse presente e manda o cara embora. Enfim, a partir daí ele começa a andar com essa corda no bolso, ele começa a ficar olhando a corda parece que se mexe, parece que vira uma cobra. E aí ele lembra do avô com a corda enrolada no pescoço. Em determinado momento da narrativa, ele vê o Julião Tavares e ele fala sobre uma vontade de enforcar esse homem que eu tenho. Enfim, ele vai dando dicas pra gente do que vai acontecer. Em um determinado dia, ele segue o Julião Tavares e ele acaba percebendo que ele está na casa de uma moça. Ele espera o Julião Tavares sair, já muito tarde da noite, e ele acaba matando o Julião Tavares nessa oportunidade. Não tinha ninguém na rua, né? E ele estava sozinho, então dava. Ele acabou enforcando, ele usou a corda para enforcar o Julião Tavares. E aí, nesse momento do enforcamento, inclusive a cena do avô com a cobra no pescoço retorna. Então é uma coisa muito alucinante, assim. E aí ele vai, leva o corpo do Julião Tavares e pendura em uma árvore para que pareça um suicídio, né, de um enforcamento. E aí ele acaba entrando em um momento de depressão profunda e passa vários dias passando mal, deitado, com febre, delirando, totalmente recluso. E aí, 30 dias depois que ele se levanta disso, ele começa a contar essa história pra gente. Bom, resumindo, a grosso modo é isso. Quais são os elementos interessantes e os elementos que a gente deve prestar atenção nessa obra? Primeira coisa, o romance é cíclico. Ele começa a partir do momento em que tudo já aconteceu. E aí realmente houve um desfecho. E aí a partir desse desfecho é que a gente tem a história sendo contada. Então ele começa no ponto em que a narrativa termina. A narrativa termina com ele entrando nessa depressão profunda e passando mal, delirando. E aí quando a gente volta para o início, lembra que eu disse que o início é emblemático? Ele fala, levantei há 30 dias. E você fala, nossa, mas o que aconteceu, né? Enfim, então aí ele conta pra gente o que aconteceu. Pensem comigo. Ó, foca aqui. Julião Tavares morto. Por quem? Por Luiz da Silva. Luiz da Silva é o narrador da história e assassino. Mas ele começa a contar pra gente tudo depois que já aconteceu tudo. Isso significa que ele consegue ter uma visão total do acontecimento. Então, queridos, o que acontece? A gente vai ter um tempo psicológico predominando nessa obra. Como assim um tempo psicológico predominando? Nós percebemos, através da leitura, que muitas vezes as partes se confundem, fica difícil entender quem é quem. Por quê? Porque ele vai apresentando fatos do que a gente entende como presente, que é o momento em que as coisas estão acontecendo, de um passado próximo, que é quando ele vai para Maceió, quando ele começa a viver ali, e um passado remoto, que é na infância dele ali, juventude até quando o pai morre. Então, esses tempos, eles são relembrados e eles são contados a partir da importância que isso tem para ele, narrador, para ele, Luiz da Silva. Então, por exemplo, a cena do avô com a cobra no pescoço, a cena do pai afogando, né, o garoto, isso tudo vem à tona várias vezes. Por quê? Porque isso traz uma carga emocional muito forte. Então, o tempo não é diferenciado. Inclusive, ele usa verbos no presente e verbos no passado para falar do passado. Então, é muito complicado em alguns momentos fazer essa distinção. Mas nós percebemos que a duração da ação, ela tem muito mais ligação com o que ele sente do que exatamente com o tempo exato do acontecimento das coisas, que seria um tempo mais cronológico. A gente não tem muita marcação cronológica, a gente tem uma marcação mais psicológica mesmo. Outro fato, a narrativa é intimista. Como assim? Nós temos um narrador-personagem e esse narrador-personagem, ele vai trazendo para nós as coisas conforme ele vai sentindo. No entanto que
as lembranças elas vão surgindo conforme o momento e a emoção vão mobilizando essas lembranças, né? Por isso, a questão memorialista. Então, existe esse memorialismo na obra porque ele vai trazendo tudo de fora para dentro e vai misturando, né? Então, quando a gente tem a experiência de contar algo do passado, muitas vezes a gente volta. Mas antes disso aconteceu tal coisa, não é assim que a gente fala? Por quê? Justamente porque as memórias elas vêm um pouco bagunçadas. Mas aqui ela está intimamente atrelada à questão da emoção. Então, tudo depende de como ele está sentindo aquelas coisas e no momento dele. Isso significa, queridos, o seguinte, tudo isso aconteceu, né? Esse enredo todo foi se desenvolvendo, essas memórias foram vindo à tona, por quê? Porque ele foi ficando, de certa maneira, espremido dentro disso tudo. Por quê? Porque, primeiro, ele não tem uma condição boa. Se ele fosse rico, talvez a Marina já tivesse casado com ele. Porque é assim que funciona. As pessoas que têm melhores condições, elas se viram mais rápido. E ele não tinha, né? Mas aparece a figura do Julião Tavares. E aí o problema começa a ficar muito grande e muito pesado e insustentável. O Julião Tavares é simpático, desenvolto, grande, bonito, rico, tem status social. O Julião Tavares é a personificação de tudo aquilo que o Luiz da Silva não tem e ele não é. Inclusive, o fato do Julião Tavares ser uma espécie de conquistador faz dele uma pessoa ainda mais odiosa aos olhos do Luiz da Silva. Porque na vida do Luiz da Silva não existe uma realização sexual favorável. Ele é alguém que ele ouve muitas coisas acontecendo na vizinhança, mas ele mesmo não consegue realizar nada disso. Então isso é um problema também na vida dele. O Julião Tavares personifica esse fracasso, né? Ele, na verdade, personifica o sucesso e demonstra, esfrega na cara do Luiz da Silva o fracasso, né, dele. Então, o Julião Tavares, além de tudo isso, ele ainda se envolve com a mulher que o Luiz da Silva gosta. Isso significa que ele, assim, carimba fracasso na testa do Luiz da Silva. E isso vai ficando de um tamanho, vai sufocando, né, esse personagem até ele entender a necessidade de matar o rival, né, de cometer esse assassinato. Portanto, o Luiz da Silva, ele não é um assassino, ele torna-se um assassino, né? Então, existe essa diferença aí entre os momentos, né? Então, quando ele começa a contar, tudo já aconteceu, mas aí ele vai mostrando pra gente todo o percurso, e durante o percurso ele não é assassino, mas a partir de determinado ponto ele torna-se um assassino. E ele começa a contar tudo isso pra gente quando? Quando já aconteceu. Logo, ele vai tentar trazer a figura do avô, a figura do pai, né, várias circunstâncias aí como sendo determinantes para tudo isso que aconteceu. Ou seja, nós ainda percebemos alguns traços desse naturalismo, né, que já aconteceu com aquele determinismo, com aquela influência do meio. Então a gente pode dizer que é uma obra naturalista? De jeito nenhum, mas nós percebemos nuances desse movimento, sim, né, por conta dessa pressão que o meio faz em cima do Luiz da Silva e, portanto, acaba encurralando para essa ação de assassinar alguém para se livrar dos problemas, certo? Lembrem-se que essa obra, ela une duas coisas interessantes. Ela une toda essa característica da segunda geração com o regionalismo e esse neorrealismo, com esse enfoque mais político, porque nós temos tudo isso aparecendo, a diferença entre as classes, né, o fato do Luiz da Silva não ter dinheiro é determinante para que todo esse enredo se desenvolva, né? Então, a pobreza ali é uma circunstância crucial. E também nós temos a questão do intimismo. Então, o Graciliano ele consegue reunir essa questão mais política e social daquela região com um ponto de vista, né, um prisma um pouco mais intimista, que vai trazendo, então, todo esse interior da personagem
para fora, já que ela lida com a gente diretamente por ser um narrador personagem. Certo, pessoal? Bom, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado. E, aluno Galileu, lá na plataforma tem mais. Tchauzinho! Quer receber mais conteúdo como esse? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho.